Hoje eu queria conversar com vocês sobre o valor correto das suas dívidas, porque muitas vezes você acredita que tudo que o banco está te falando ali é a verdade absoluta e que realmente aquele valor é o valor que você está devendo. E provavelmente não é. Então hoje eu quero falar sobre o valor que você realmente deve versus o valor que o banco está te cobrando ali. Então se você quer realmente entender se você está negociando o valor correto da sua dívida, vem comigo. Eu sou a Caroline Santos, eu sou estrategista financeira e eu estou aqui realmente para te mostrar que existe sim saída das dívidas, independente realmente da sua renda, independente ali do tamanho da sua dívida, a gente sempre vai conseguir realmente fazer com que você saia desse cenário caótico que realmente vem afligindo a gente, vem realmente fazendo com que a gente não consiga olhar para mais nada além disso, né? Então, bora lá. A grande questão aqui realmente que é enquanto você acredita que o valor que o banco está te falando, que ele vai te ligar e vai falar assim, olha, sua dívida aqui já está em 15 mil reais. Aí você fala, meu Deus, aí você toma aquele susto, né? Porque já estava em atraso aquela dívida. E aí realmente você acha que aquele valor é o valor absoluto e que realmente está correto. E quanto mais você vai realmente levando em consideração esse valor que o banco está te colocando como o valor certo a ser pago, mais você se afunda, porque mais juros tem ali, né? O banco coloca juros, encargo, coloca um monte de coisa ali. Muitas vezes eles fazem médias de valores, nem faz o cálculo correto de acordo com o que está lá no seu contrato, que eles poderiam estar cobrando realmente de juros. Então é uma coisa bem absurda. Então entenda que assim, aqui a gente nunca vai negociar realmente o valor cheio de juros que o banco coloca. A gente vai negociar o valor certo da sua dívida, tá? Então uma coisa que é muito importante. Aqui realmente eu não ensino ninguém a esperar a dívida caducar, esperar 5 anos para que realmente aquela dívida ali não seja mais cobrada. Eu não ensino isso aqui, tá? Eu realmente acredito que todo mundo que me segue, todo mundo que vem aqui realmente falar comigo é porque quer resolver essa situação de dívidas, não quer ficar esperando, postergando 5 anos para aí a dívida caducar, sendo que ela nem caduca, né, gente? Ela não vai ser mais cobrada, mas você vai continuar realmente com a restrição dentro ali daquele banco. Então, não é isso que eu ensino aqui. Se você realmente fez uma dívida, você precisa pagar por ela. E eu sei que você quer. Por isso que você fica aceitando realmente aí tudo que o banco te impõe. Porque você tem esse medo de, nossa, eu vou deixar o meu nome realmente ir para uma restrição, eu tô fazendo uma coisa completamente errada. Que assim, o banco, ele sabe exatamente como te coagir, como lidar ali com o seu medo, como te apertar, realmente como mostrar para você que você tá realmente fazendo algo completamente errado ali. Então eles mexem muito com essa parte de medo, de te forçar a fazer uma negociação que vai ser bom para eles, tá? Então assim, não é isso que eu quero que você faça mais. Quero que você tenha clareza e que você entenda realmente qual é o valor certo que você vai fazer de negociação dessas dívidas, tá? Para você pagar o valor correto e não ficar aumentando cada vez mais a sua bola de neve, realmente, que é o que acontece aí com vocês, tá? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês como que eu faria realmente essa análise, né, para entender ali o valor correto da sua dívida no cartão de crédito, que eu sei que geralmente é uma coisa que deixa a gente realmente um pouco confuso, né? Mas, assim, primeira coisa, aqui já mostra, né, geralmente quando você abre a sua fatura, sempre vai ter lá, reparcele a sua fatura. E aí você vai olhar e vai ver, meu Deus, olha, só no reparcelamento de fatura, nesse caso aqui de 3 mil, você iria pagar 5.200 e pouco. Então, realmente é um valor muito alto. Todas as vezes que você parcela a fatura, você realmente paga um valor absurdo para o banco. Então, não deixe isso continuar acontecendo, tá? Vamos mudar realmente essa forma de fazer a negociação, porque se você ficar aceitando tudo que o banco está impondo, você só vai aumentar a sua dívida cada vez mais. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, seria um exemplo de uma fatura que ainda está em dia, tá? Fica mais fácil da gente estar entendendo e até mais tranquilo. Existem sempre duas opções. Ou você pode levar em consideração qual o valor de limite que você tinha dentro daquele cartão, se você tem a certeza que você realmente utilizou tudo aquilo de limite, né? Então, Carol, dentro do meu cartão eu tenho 10 mil de limite, eu sei que eu realmente fiz 10 mil de compras mesmo, fui lá assim, no shopping, não sei do que, material para criança, 10 mil de compras, tirando juros, tirando tudo isso. Aí você leva em consideração os 10 mil, fica até mais fácil, não precisa fazer toda essa análise que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Nesse caso aqui, a gente consegue ver que a do mês passado, no mês de maio, essa cliente fez o pagamento, ou ela fez um reparcelamento de fatura, né? No mês de abril ela já pagou o mínimo. Então aqui já ia ter juros embutidos. Toda vez que eu vejo que começou a ter um atraso ali, se não é algo muito antigo, eu gosto de pegar as faturas mais antigas para olhar e chegar no valor mais correto possível. Mas, como eu sei que geralmente vocês fazem reparcelamento durante muito tempo, e aí fica um pouco mais difícil de você enxergar aqui, de pegar realmente nessas faturas mais antigas, a gente usa como base essa fatura mais atualizada, digamos assim, tá? Aqui eu tirei os dados, né, para não comprometer.
Primeira coisa, né? Nesse caso aqui, o dessa cliente, ela teve um parcelamento, tá vendo? Ela fez um parcelamento do saldo da fatura do mês passado, em 4 vezes. Então, ó, só aqui você já consegue ver realmente o absurdo que fica. Então, em 4 vezes de 1.771,83, ela vai pagar 7.087 em uma fatura que antes era 5.044, mais de R$ 2.000 de juros. Por isso que não funciona, gente. Eu falo para vocês, não tem renda que consiga se equiparar a quantidade de juros que o banco cobra. Então não adianta vocês ficarem fazendo isso aqui, que vocês só estão piorando a situação de vocês, tá? Mas enfim, eu não, nesse caso, né, fazendo o valor-alvo desse cartão, eu não levaria em consideração esse parcelamento de fatura. Como está um pouco mais fácil de eu enxergar aqui, né, no caso ela acabou de fazer esse parcelamento de fatura, ela fez agora no mês 5. Era basicamente eu olhar e falar, tá, então, do mês passado, ela não pagou uma fatura de 5.044,21. Eu pego esses 5.044,21 e somo com todas as compras que ela ainda precisa fazer o pagamento aqui, que no caso são essas compras aqui. Então, aqui, dentro dessa fatura, ela tem 4 parcelas desse MP alguma coisa. Aí você faz o cálculo, pode fazer à mão. Nesse caso aqui, por exemplo, faltam 4 parcelas. 4 parcelas vezes 55, que é o valor aqui da parcela que falta dela, ainda dentro dessa compra faltaria ela pagar 220, que iria vir para os próximos meses. Aí você já coloca no cálculo, a gente já sabe o valor total do cartão. E aí você vai realmente fazendo isso. Na parcela de baixo, faltam 6 parcelas. 6 parcelas de 61,83 vai dar 370,98. Aí eu somo com os 220 da compra anterior. Aí vou fazendo isso, entende, gente? Nada muito absurdo. Eu sei que quando eu pego um cliente que tem muita coisa para fazer, geralmente eu uso ali também a nossa querida IA também para me ajudar, né? Mas você pode fazer na mão quando tá assim bem tranquilo, quando não tem muita coisa para estar fazendo. E você vai entender, dentro dessas compras quanto falta pagar. Digamos que dentro dessas compras todas aqui que tá estipulado, faltaria ainda ela pagar um valor de R$ 10.000. Eu vou fazer o cálculo aqui agora, tá? Aí eu somo com a fatura anterior, que é de 5.044,21, e entendo que o valor que ela realmente está devendo dessa fatura, ao invés de ser 17 mil e pouco, e aí eu entendo realmente que o valor total que ela está devendo é de 15 mil, que seria realmente esse total da fatura anterior, mais as compras futuras. Então, dentro desse cartão inteiro, a gente vai negociar o valor de 15 mil. E aqui, claro, nunca é só de forma à vista, né? A gente também parcela isso daqui sem problema nenhum. Mas seria dessa forma que a gente iria fazer nesse caso aqui. Aí, olhando agora para uma fatura onde já tem parcelamento, que começa a complicar um pouquinho mais, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Dentro dessa fatura, você já vê aqui, nos meses passados, não teve pagamento. Eu, particularmente, iria olhar as faturas passadas, porque gosto de ter o valor certo mesmo. Mas seria basicamente a mesma coisa. Eu iria entender quanto que ela ainda tem para pagar de todas essas parcelas aqui, quanto iria dar realmente dentro de todos esses totais. Digamos que aqui ainda seria uns 10 mil. Só que nesse parcelamento de fatura, tá vendo que tem aqui, que seria a quarta parcela, eu levaria em consideração a metade desse valor, tá? Então, 1.771,83 vezes 4 dá um total de 7.087 e pouco. Dividido por 2, eu faço ali o valor de 3.540, que é mais ou menos o valor que ela estaria devendo ali. É uma conta assim, bem por cima, porque eu sei que quando chega aqui uns casos que assim, já está há muito tempo reparcelando fatura, tá um negócio assim muito difícil, até para eu analisar realmente, eu vou levando em consideração metade do valor realmente desse saldo de fatura que foi reparcelado, para realmente ficar uma coisa mais certa, né? E aí fica mais fácil da gente entender. Mas de cartão seria isso. Então, ou você leva em consideração o limite que você tem disponível, então, eu tinha 10 mil, e aí agora minha fatura está 20. Não, vamos negociar 10 mil. O valor que eu tinha de limite mesmo não tem como você ter gastado mais do que o valor de limite que você possuía, né? A gente sabe que esses outros 10 mil que está dando ali é juros. Então, leve em consideração o valor de limite. Na parte de empréstimo, pessoal, você vai solicitar realmente o seu contrato, tá? Todo mundo tem direito a esse contrato. Se o banco te falar que, porque você fez ali uma negociação dentro do aplicativo e solicitou ali um crédito e não existe contrato. Gente, se não existe contrato, não existe dívida, tá? Então você pode sim pegar esse contrato ali com o banco
ou até no aplicativo ali do banco você consegue meio que entender essa conta aqui por cima que eu vou estar te passando, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar realmente esse valor original do seu contrato e vai entender quanto você já pagou ali dentro desse contrato. Eu já paguei 3 parcelas de R$ 500, então já paguei 1.500. Fazendo um menos o outro, você vai entender que tecnicamente faltaria você pagar ainda do valor que você realmente pegou emprestado, o valor de 8.500, tá? Então anota esse total aí, que é ali uma base para a gente ter de negociação com o banco dentro desse empréstimo também. Uma outra opção que você pode ter também é olhar qual seria o valor de liquidação desse contrato hoje. E aqui eu tô falando para empréstimo pessoal, tá? Não tô falando para consignado. Essa conta realmente vai servir só para os empréstimos pessoais. Então a gente vai realmente fazer essa negociação, né, com base nesse valor mais ou menos perto dos 8.500 ou perto ali do valor de liquidação desse contrato, trazendo para o valor presente. Então quando você olha lá, se eu pagar esse contrato hoje, quanto que eu iria pagar? Eu iria pagar ali um total de R$ 10.000. Então a gente já tem ali uma base de negociação. Então a gente vai realmente procurar fazer a negociação com o banco com o valor ali de 8.500 até R$ 10.000, que seria ali uma média realmente que seria adequado para você negociar essa dívida sem a quantidade de juros que realmente possui dentro daquele empréstimo, né? Aqui realmente, isso aqui realmente, né, ele funciona muito mais para quando você já tem dívidas em atraso, tá? Quando você já deixou de pagar, quando realmente você não conseguiu manter aquilo ali em dia. Quando essa dívida está em dia, a gente entra com negociações de outra forma, né? Fazendo ali uma análise da sua taxa de juros, entendendo se está correto, se não está, e eu não vou entrar nessa seara aqui, porque aí eu acho que você vai ficar com um pouco de medo, então deixa pra lá, mas eu mostro isso aqui também em outros vídeos, tá? Mas vamos lá. Assim seria então a questão do valor-alvo do seu empréstimo. Então, faz uma continha ali, um menos o outro, ou o valor de liquidação e deixa ali mais ou menos os dois valores anotados para você ter uma noção de quanto você realmente deve sem essa quantidade de juros que o banco vai colocando para você, tá? Depois, cheque especial. O cheque especial, você vai tirar ali um extrato realmente ou olhar no seu aplicativo e ver qual é o valor que você realmente usou, sem a quantidade de juros, de IOF, de excesso de limite de conta, tudo isso você tira do valor total. Então, eu peguei lá o meu extrato, eu olhei lá no total tá escrito que eu tô devendo 15 mil de cheque especial. E aí você vai pegando desses 15 mil e vai tirando tudo que você tem ali, que tá escrito que é juros, que é IOF, tem R$ 1.000 aqui, tira dos 15 mil, agora você tá devendo 14. E aí você vai fazendo essa continha realmente para tirar todos os excessos de juros. E aí você vai chegar realmente no valor alvo. Então, eu tirei todos os juros. Tinha ali um total de 5 mil entre juros, entre IOF, entre excesso de limite de conta. Então, beleza. Se lá em cima, né, não, vai ficar lá em cima mostrando para você que tá falando que você tá devendo 15 mil, você vai fazer um menos o outro e aí você vai saber que você tá devendo realmente um valor de R$ 10.000. É o valor que a gente vai levar como base para fazer essa negociação também. Então anota esse valor também, que a hora que o banco te ligar realmente falando que a sua dívida do cheque especial está em 30 mil, você vai querer cair para trás. E não, peraí, né? Não está 30 mil, está 30 mil cheio de juros que o banco está colocando ali para você, tá? Então nessa parte aqui seria isso. Na parte de cartão de crédito a gente vai realmente fazer de outras formas também. A parte de consignado, como que a gente vai fazer? Você vai entender realmente qual que seria o valor né, se você continuar pagando do jeito que tá, quanto ficaria esse consignado? Então, falta ali, eu tenho uma parcela de R$ 1.000 dentro desse consignado e ainda falta eu pagar 10 parcelas. Então tá, um vezes o outro vai dar 10 mil. Então é realmente esse valor que você tem que colocar ali para você ter uma noção, para você tentar realmente fazer uma portabilidade desse consignado, tentar fazer algumas coisas. Na parte de consignado a gente é mais travado realmente em negociação, tá? Então existe realmente a opção de portabilidade, existe a opção de fazer essa análise de juros que eu falei que não vou entrar nessa seara, porque realmente vai confundir um pouco aqui vocês, mas sempre dessa forma que você vai realmente fazer essas análises para entender o valor correto das suas dívidas e não ficar pagando aí coisas exorbitantes para o banco, tá? E aí assim, eu tô aqui passando realmente todo o passo a passo para você fazer toda essa análise, só que o que eu vejo muito por aqui é que geralmente nessa hora é a hora que todo mundo trava, que todo mundo realmente fica com esse medo de, nossa, eu não quero nem olhar, eu quero realmente fingir que nada tá acontecendo e vou continuar aqui fazendo o que eu continuo fazendo malabarismo para manter tudo em dia. Nessa parte, geralmente as pessoas travam por medo realmente de olhar e assustar com o tamanho realmente que tá a dívida, porque às vezes na sua cabeça você acha que tá com 5 mil de dívida e quando você faz todo esse cálculo tá um cenário muito maior de dívidas, que é o que eu acabo vendo sempre por aqui, porque toda essa análise aqui para as minhas clientes sou eu que faço.
Então, quando eu mostro para elas realmente o cenário, olha, aqui dentro dessas dívidas está faltando tanto, 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 lá no final está faltando 500 mil reais para pagar de dívidas, elas assustam, porque elas não tinham noção dessa quantidade de valor realmente que elas estavam realmente devendo para o banco, tá? Então, não deixa realmente isso acontecer com você, não deixa isso te travar, tá? Porque eu entendo que gera, assim, esse receio, esse medo de, nossa, mas como que eu vou fazer realmente para sair dessa situação? O que adianta eu olhar realmente? Adianta que se você tiver essa clareza, você consegue realmente enxergar o que você pode ou não aceitar ali de negociação com o banco. Se o banco vier com uma negociação em que a sua dívida inicial era 10 mil, e aí nessa renegociação ele quer te cobrar 50, você fala, meu, não faz sentido, como que eu vou pagar realmente 50 mil em uma dívida que eu estava devendo 10? Isso te traz uma clareza e até um caminho mais fácil de você seguir. É como se fosse realmente um GPS, sabe? Quando você não sabe onde você está, e o GPS não consegue fazer essa localização, não tem como ele te direcionar para você chegar em outro lugar. Você precisa saber onde você está, você precisa ter clareza dos seus números. Aqui, realmente, a gente está falando da parte de dívidas, mas a gente precisa ter clareza da sua vida financeira como um todo. Sem isso, a gente não consegue dar os próximos passos. Sem isso, você começa a fazer coisas no escuro, realmente, a aceitar tudo que o banco está te impondo no escuro, porque você acha que o que ele está te falando é uma verdade absoluta, e não é. Então, assim, a nossa mente, ela realmente faz isso com a gente, ela faz a gente travar, ela faz a gente ficar com medo de olhar, ela faz a gente realmente fingir que tá tudo bem, para que a gente não sinta aquela dor. Mas assim, gente, infelizmente a nossa mente mente, e isso é real, porque uma vez que você fica ali tentando fingir, né, passando pano, digamos assim, né, fingindo que tá tudo bem, as coisas só vão piorando, o seu cenário de dívidas ele vai aumentando consideravelmente. Na parte de dívidas você sabe que não dá para brincar, é assim, é um mês que você fica ali, faz uma renegociação, 10% de juros que você vai pagar. Então, assim, é uma coisa que cresce assim, é uma bola de neve mesmo, só que uma bola de neve muito ruim, que ela cresce e fica gigante e vai ficando impagável, e é onde realmente você trava e fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Agora não tem mais o que fazer. Sendo que lá atrás, se você entendesse realmente a necessidade de parar, de olhar, de realmente analisar quais são as estratégias que realmente iria funcionar para você, você não estaria nesse ciclo de dívidas tão alto, entende? Então, assim, eu sei que não é fácil fazer isso, eu sei que isso é pesado, eu sei que isso mexe muito com o nosso emocional, que já está muito abalado, né? Porque a gente fica se sentindo incapaz, acha que tá fazendo tudo errado, enfim. Eu sei que é difícil quando você tá sozinha e geralmente você realmente está sozinha, porque você não conta isso pra ninguém. Então, quando você tá realmente com alguém te direcionando, né? Como eu vejo aqui, né? Como eu falei, já atendi mais de 105 mulheres. Eu vejo quando as minhas clientes, elas têm realmente um direcionamento, elas têm alguém mostrando para ela um cenário, olha, você está nessa situação. Dentro dessa situação, a gente vai fazer X, Y, Z e a gente vai traçar esse caminho para você perseguir realmente para sair desse ciclo de dívidas. Quando elas começam a ter essa clareza, fica muito mais fácil para elas realmente conseguirem sair desse cenário de dívidas. Então, por isso que eu falo que, infelizmente, nessa parte de dívidas, quando a gente já está num ciclo muito grande, já está com o emocional muito mexido ali, fica difícil a gente sair desse ciclo sozinho, porque realmente é como se a gente tivesse no escuro, né? Não está conseguindo enxergar como sair, porque principalmente você não sabe quais são as estratégias possíveis, quais são as leis que estão a seu favor, e aí você vai aceitando ali tudo que o banco está impondo. Então, assim, se tá pesado para você fazer sozinho, procura ajuda. Eu tô aqui realmente para te direcionar, tô aqui para pegar na sua mão, pra gente percorrer esse caminho juntas, para ser o seu apoio na parte estratégica, na parte emocional, para te entregar tudo que você precisa para conseguir sair desse cenário de uma vez por todas. Só não deixa isso continuar acontecendo. Não deixa o seu ciclo de dívidas aumentar cada vez mais, porque vai sim ficar cada vez mais difícil. Eu não tô falando para você que é impossível sair desse ciclo, mas fica mais difícil. Uma pessoa que tem um cartão de crédito e um empréstimo para negociar é completamente diferente de uma pessoa que tem 5 consignados, 10 cartões de crédito, entende? São coisas distintas. Então, quanto antes você entender que não está dando sozinha e realmente aceitar que precisa desse direcionamento, mais rápido você sai desse ciclo. Então, se você consegue fazer essa parte sozinha, vai lá, faz. Olha, analisa, tem vídeo falando como que você vai fazer a negociação aqui agora, eu vou deixar aqui para vocês. Se não, se para você é difícil fazer isso sozinha, eu vou deixar aqui o meu formulário para você preencher, para vir conversar comigo. Vou deixar o meu Instagram aqui para vocês, @planeje com a Carol, para vocês já me seguirem, a gente ir conversando por lá também, você me acompanhar por lá também, que é muito importante. E aí eu vou estar à disposição realmente para estar do seu lado caminhando com você. Mas é isso, se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui para mim nos comentários. Deixa eu entender se ficou claro para vocês, se eu preciso melhorar em alguma coisa, que a gente aí vai realmente sempre melhorando aqui para entregar cada vez o melhor para vocês. Mas é isso, não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo,
para eu entender se está fazendo sentido, se não tá, e saber realmente como direcionar vocês por aqui.